Olá, meus amigos, livro Pão Nosso, lição número 11, o bem é incansável. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo, capítulo 2, ou seja, a segunda carta, Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam a determinadas vantagens aos interesses particularistas na zona do imediatismo adquirem o tédio vizinho da desesperação quando não podem atender a propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam. Depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se desde o princípio da harmonização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o Mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo que corrige, amando e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se Ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nós nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Repetindo essa última frase, esse último parágrafo, a observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Nós já passamos por isso algumas vezes, nos cansando de fazer o bem, ou acharmos que estamos fazendo o bem de uma forma assim maravilhosa, mas na verdade estamos às vezes querendo fazer ainda a velha barganha com Deus, querendo fazer aqui para depois amanhã colhermos as nossas vantagens. Ou então esgotamos a nossa paciência quando queremos passar algo para algum grupo de amigos ou irmãos dentro da doutrina ou fora dela, e de repente eles não reagem da mesma forma que você gostaria. Eles acabam às vezes tendo ideias diferentes, opiniões diferentes, atitudes que não mudam, e você acaba falando: perdi a paciência, não vou mais fazer isso ou aquilo, e ficamos cansados, entediados, e acabamos adiando as nossas tarefas, achando que nós não precisamos mais e que ninguém nos quer ouvir ou que ninguém quer seguir Jesus. E muitas vezes usamos a tribuna espírita ou a casa espírita ou qualquer outra religião para mostrarmos quem nós somos, para queremos angariarmos algum tipo de prestígio, para sermos conhecidos. Esquecemos do princípio de divulgar o bem, a boa nova, porque somos aprendizes do Evangelho e colocamos às vezes o nosso orgulho, o nosso lado pessoal ou até mesmo o lado material, em alguns casos, acima de tudo. Que possamos refletir que o trabalho espiritual é milenar, aliás, milhões de anos que o Cristo nos tolera
nos ama e nos dá oportunidade, assim como Deus em primeiro lugar. Que tenhamos essa visão de que estamos trabalhando, a princípio, achamos que para o próximo, mas a grande verdade, trabalhamos para nós mesmos. E como é que nós vamos reagir no futuro? Tendo perdido tempo e a nossa consciência nos disser: está achando ruim porque você ainda está sofrendo? Está achando ruim porque você perdeu muito tempo? Não olhe para ninguém, não olhe para Jesus e principalmente não olhe culpando ninguém, porque se existe alguém que é responsável pelo seu atraso espiritual, esse alguém é você mesmo, ou seja, nós mesmos que nos afastamos por algum tipo de vaidade, de orgulho ou pretensionismo e depois, lá na frente, queremos acusar alguém. Despertemos, meus irmãos, e todos nós possamos continuar trilhando o caminho do bem que nós escolhemos em algum tempo. Não sabemos quando foi, mas que nós possamos realmente fazer jus por sermos trabalhadores da última hora. Muita paz para todos e até uma próxima oportunidade.